Para donatário foi indicado Pero Góes da Silveira, um homem ativo, um homem interessado, um homem que pegou todos os recursos disponíveis dele particular em Portugal e trouxe num navio por ele adquirido e iniciou a colonização, a primeira colonização desta província, hoje estado do Rio de Janeiro. Entretanto, o que Pero Góes da Silveira não contava era com a animosidade dos índios da região, que eram os aimorés. Os índios que habitaram o Brasil foram de 4 grupos distintos: os tupis, os tapuias, os nuaruaques e os caraíbas. Todas as demais tribos eram decorrentes dessas tribos. Todos os outros indígenas, todos os outros índios que são citados em minúcias, eram grupos pertinentes a essas 4 tribos. Houve um entrevero em que os índios se revoltaram muito séria e gravemente e destruíram a capitania, a vila da rainha, queimaram as roças, mataram os colonos, estupraram as mulheres, enfim. Foram bárbaros os aimorés. Em 1640 é que tropas do novo governador do Rio de Janeiro e mais padres, frades, jesuítas, estudantes, comerciantes, todos se uniram e atacaram os aimorés, derrotando-os definitivamente na, então, cidade de Campos. No final do século XVII, aproximadamente 1697, 1696, edificaram a fazenda de Pau Grande, que foi o marco mais distante da civilização litorânea portuguesa. Uma coisa curiosa, a sede, a Taba dos Coroados, que vejam bem, esses coroados foram aqueles que vieram vindos, atacados pelos coropós. Eles criaram a Taba principal, onde hoje se encontra a cidade de Valença. Ali foi a sede principal dos coroados. Inácio de Souza Werneck atendeu, em 1789, um conclamo do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza, que determinou que eles contivessem os coroados em suas tabas. Por quê? Eles saíam da sua região, desciam a serra, atravessavam o rio e adentravam a fazenda de Ubá e adentravam a fazenda de Pau Grande, onde roubavam milho ainda no pé, ainda verde, para comer. E essa alimentação deles foi bastante danificosa para os portugueses. Do momento em que isso ocorreu, os portugueses então passaram a adentrar as terras coroadas, atravessada a margem do Rio Paraíba para o lado esquerdo, foram distribuídas no final do século XVIII, 1796, 1798, as primeiras sesmarias na região de hoje Juparanã, Desengano, aquela parte que é um distrito de Valença hoje, que é a parte esquerda do Rio Paraíba. Ali se estabeleceram as primeiras feitorias, que logo se transformaram em fazendas, e com a vinda da família real portuguesa, que foi a introdutória do café no Brasil, iniciou-se a produção cafeeira em toda aquela região da margem esquerda do Rio Paraíba. Na margem direita continuaram as plantações de cana e milho. Quando eles chegaram aqui, eles encontram esses índios, os nativos, chamados pelos portugueses de coroados, né? E esses índios começam a ser uma presença incômoda para esses fazendeiros. Então a ideia, porque para os índios era importante que a floresta existia, né? O café já era o contrário, tinha que tirar a floresta e plantar o café. Então houve um embate, houve conflito entre os interesses dos fazendeiros e os nativos da terra, né, os índios coroados. Com o contato com o homem branco, a pressão em cima da terra, eles vão acabar sendo miscigenados, né? O convívio com o homem branco, eles vão perder o seu jeito de viver, a sua cultura, muitos vão morrer por conta de doenças, né, a forma de viver indígena. Inclusive existe uma suspeição, eu não vou dizer suspeita, uma suspeição de que os brancos incutiram nos indígenas o vírus da varíola para dizimá-los mais rapidamente. Se é verdade, se é mentira, não se pode garantir.
Mas o fato é que muitas das doenças venéreas foram dissipadas, passadas para os índios, que não tinham resistência nenhuma. E a própria gripe, o próprio vírus da gripe, que para nós civilizatórios é um vírus banal, para o indígena era um vírus gravíssimo. E morriam de gripe em grande quantidade. A região, ela até o final do século XVIII, né, era uma região apenas povoada pelos índios nativos que aqui viviam, né, e alguns poceiros que viviam aqui de forma irregular, chamado também de sítios volantes, né, para pequenos produtores, né, mas nada tão que fizesse com que a região de fato produzisse alguma coisa para a coroa, né. Era uma região de passagem, essa região do Médio Vale do Paraíba, é uma região de passagem entre o Rio de Janeiro e a região mineradora, através do Caminho Novo, também conhecido como Estrada Real. Mais próximo às margens dessa estrada é que de fato existiam mais fazendas, que tinham a função de produzir alimentos, produção de cereais, víveres, para abastecimento não só dos passantes dessa estrada, mas da região mineradora, né? Já que ela não produzia alimentos. Essa região da Zona da Mata de Minas, essa região do Vale do Paraíba, era quem produzia alimentos para aquela região. Enfim, mas isso tudo foi durante o período do ouro, né? Quando o ouro, as minas, elas entram em processo de decadência, já não produzem tanto ouro assim. Com o fim do ouro, ela já passa a pensar diferente. Há um incentivo em que essa região ela produza, né, a colônia, e essa região, por ter a estrada, pela proximidade com o Rio de Janeiro, havia um interesse que ela produzisse. E, coincidentemente, mas já para o início do século XIX, um produto que é sucesso na Europa, principalmente na França, inicialmente, que é o café. É uma planta exótica que veio para o Brasil no final do século XVIII. Aliás, na primeira metade do século XVIII, ela era oriunda da África e foi muito consumida na Europa, que é o café. E aí, com a Revolução Haitiana, todo aquele complexo de produção de café dos franceses, ela entra em colapso. E o Brasil apresenta como um potencial muito grande para a produção do café, né? E aí há um incentivo da própria coroa, Dom João VI, já em 1808, ele já é um incentivador do cultivo do café no Brasil. Inicialmente, o café era produzido no Rio de Janeiro e quando ele chega aqui no Vale do Paraíba, ele se desenvolve magnificamente bem por conta do clima, altitude, né? Era favorável à produção do café. O solo no Vale do Paraíba é muito propício ao plantio do café. Eles verificaram isso a partir da década de 30. Então isso casou perfeitamente, né? Os interesses da coroa com o grão e uma região propícia à produção desse café. Inicialmente, o café ele não era o principal produto de exportação ou até mesmo a principal escolha dos fazendeiros. Eles cogitaram, por exemplo, investir no chá, no amendoim, no fumo. O café ele acabou tornando-se uma alternativa viável. Em 1850, a gente já tem uma região totalmente ocupada por fazendas, já não existem mais terras disponíveis da coroa, né? Essas terras são todas ocupadas por fazendas, todas produzindo café em grande escala. Em 1850, a gente está no apogeu da cultura do café no Vale do Paraíba e grandes fazendas, grandes complexos cafeeiros, né? Surgem nessa época. Um grupo de famílias oriundas de Minas Gerais optaram por diversificar o investimento. E diversificando esse investimento, o Vale do Paraíba despontava como uma alternativa viável. O Vale do Paraíba ele ficou loteado entre algumas famílias. Leite Ribeiro, Nogueira da Gama, Werneck, Vieira Machado. Economicamente falando, essas famílias elas vieram para cá e começaram a se instalar. Instalar e abrir e criar fazendas, como aconteceu, por exemplo, com a Fazenda Florença, que foi do Zé Ferreira Leite. E aí, essa fase rica
surge, entre muitas fazendas, surge a Fazenda Florença, né? Que ela, fundada por volta de 1852, por José Ferreira Leite, é descendente de uma família de mineiros de São João del Rei, que vem para cá plantar café e, como não poderia ser diferente, o pai recebe a terra, passa para o filho funda a fazenda e assim vai passando sucessivamente para os seus herdeiros até o fim do ciclo econômico do café, que começa a dar seus sinais de decadência em 1870 e aí vai até 1888 com uma espécie de golpe de misericórdia com a abolição da escravatura, né? Todo esse trabalho de exploração da terra, do cultivo do café, todo o trabalho praticamente, ou pelo menos grande parte dele, era feito por mão de obra escrava, né? As que não eram escravas eram aquelas que eram para vigiar o trabalho escravo, né? Controlar o trabalho escravo, administrar o trabalho escravo, os feitores, os capatazes, que também formavam uma massa de trabalhadores muito importante. Mas em 1846, Anastácio Leite Ribeiro começou a dividir os seus bens para seus filhos. E foi exatamente nesse período que José Ferreira Leite ganhou este terreno, aqui hoje conhecido como Fazenda Florença, de seu pai, Anastácio Leite Ribeiro. Foi exatamente a partir de 1846 que José Ferreira Leite começou a formar a Fazenda Florença. Nesse período, foi necessário ele derrubar a Mata Atlântica, ainda existente aqui naquela época. Também foi nesse período que ele começou a formar o quadrilátero funcional da Fazenda Florença. Ou seja, nesse período ele construiu as senzalas, os terreiros de café, a tulha, a casa-sede, inclusive terminou sua construção em 1852, seguindo o estilo neoclássico italiano. Em 1998, a fazenda foi vendida de porteira fechada para o atual proprietário da fazenda, que é o Dr. Paulo Roberto dos Santos. Bom, a compra da fazenda é um desejo antigo, porque a minha formação profissional, eu era dentista, professor universitário, e como todo profissional liberal, né, e autônomo, sonha em ter uma estabilidade financeira, né? E eu precisava de uma consultoria. Na época, um amigo meu, que era consultor, ele não me induziu a nada, mas ele me levou a um raciocínio, né? Se você quer uma autonomia das suas mãos, você quer uma empresa na qual você possa delegar a função, você tem que fazer alguma coisa que você realmente tenha pessoas contratadas, né? E tem que gostar dessa atividade. E o que você acha que você se enquadraria bem? Eu me enquadraria bem no ramo da hotelaria, porque todas as vezes que eu ia a algum hotel fazenda, eu ficava observando o proprietário trabalhando e delegando função, ele trabalhando, mas delegando função. E a vida campestre, que sempre me atraiu muito, sair da cidade grande, né? Era um grande desejo ir para um local de vida campestre. Só que eu sempre fui apaixonado por história. A história do Brasil, principalmente do século XIX, era a minha grande paixão depois da minha profissão de odontologia. Nós aqui encontramos a Fazenda Florença, que tinha esse conjunto de coisas que me atraíam, né? Vida rural, vida campestre e uma arquitetura histórica, né? Uma arquitetura do século XIX, que é meu grande interesse, né? Me interessa por história de uma maneira geral, mas o século XIX eu acho fantástico em termos de conteúdo. E eu comprei a Florença pensando em fazer hotelaria, né? Não era só ter uma... Porque se fosse só uma fazenda, isso poderia me levar mais compromissos de gasto. E eu teria que ter uma propriedade rural, mas que se tornasse uma renda para a minha vida, essa nova vida que é deixar de ser cirurgião dentista. Hotel fazenda, qualquer um pode ter, basta comprar uma área, ter um capital para fazer um projeto arquitetônico e hoteleiro, que ele vai ter um hotel fazenda. Agora, um hotel fazenda diferenciado, né?
em que nós temos aqui essa cultura muito viva, e através da visita guiada à casa-sede, nós observamos a grande emoção que as pessoas sentem, né? Talvez pela curiosidade histórica, outros porque era um resgate da casa da vovó, né? Algumas identificações no mobiliário, em objetos, né? E o sarau, né? Que é uma preservação desse patrimônio imaterial que nós temos aqui na região, que é a história do baronato, do café, a história dos escravos, enfim, os pioneiros aqui da região, né? As pessoas que realmente construíram esse grande patrimônio material e imaterial, e através desses saraus históricos nós procuramos manter viva essa memória do século XIX, principalmente. E não contamos só a história da fazenda, contamos história também da região de Valença, né? A região de Valença no século XIX ela era muito mais ampla, né? Onde hoje é o município de Rio das Flores, era um distrito de Valença, né? Temos a história de outros personagens importantes que aqui passaram, inclusive no século XIX e até no século XXI, né? Porque a história ela não congelou, a história continua, né? Daqui a uns 100 anos, 200 anos, alguém vai estar contando essa história aqui, nossa, sua, dela, dele, minha, né? Essa é a nossa história, está registrando o passado para que no futuro se entenda melhor a nossa sociedade.